Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vai ser suave, vai ser rápido, viu, irmão? Vai ser rápido. Irmãos, quero estar lendo aqui a palavra do Senhor. Em Efésios 6. Efésios 6, 12. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Efésios 6, 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem sentar, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmãos, o Senhor colocou essa palavra lá, porque eu fui fazer uma visita, irmãos, em uma casa, e quando eu cheguei nessa casa, que eu entrei, antes de eu chegar, eu escutei a mãe falando, chamando a atenção da filha. E quando eu entrei da porta para dentro, eu perguntei assim, o que está acontecendo? Aí a mãe virou para mim e falou assim, faz tempo que a minha filha, ela está avançando em cima de mim. E eu estou tentando fazer com que ela pare de avançar em cima de mim. E ela não quer deixar de fazer isso. E aí eu dei uns tapas nela, né, umas palmadas nela. Mas ela continua fazendo isso. Aí a mãe já estava muito aborrecida, né, com a filha. E a menina estava, irmãos, que a menina pequena, irmão. A menina não tinha 3 anos de idade. Avançava em cima da mãe. Quanto mais a mãe chamava a atenção da filha para ela parar de fazer aquilo, mas a menina continuava fazendo. E a menina tinha uma força. E quando eu entrei, que eu vi aquilo, irmão, que eu olhei para a criança, o olhar da criança era outro. E eu dizia assim, eu já sei quem é que está atuando aí. Eu já estou entendendo o que é que está acontecendo. Só que eu também não falei nada para a mãe. Simplesmente, irmãos, peguei a criança, que a criança estava em pé em cima do sofá. Peguei a criança, chamei ela para perto de mim, sentei ela no sofá. E ali, irmão, peguei as 2 mãozinhas dela e disse assim, vem aqui que eu vou orar. E aí comecei a orar pela criança. Orei, terminei minha oração, fiquei lá ainda conversando com a mãe, conversando com a criança e depois fui embora para casa. E aí, irmãos, você vê quantas famílias o adversário está querendo destruir, irmãos. Usando as crianças contra os pais contra as crianças. Sabe, a esposa contra o marido. Fala o que não deve falar, não vigia. Porque também nem é da igreja e não entende essas coisas que nós que estamos dentro da igreja entendem, né, irmãos? E eu fiquei com muita dó daquela situação, daquela mãe, daquela criança. Mas quando eu saí dali, irmão, já estava tudo bem. A mãe conseguiu abraçar a criança, entendeu? E voltou tudo normal. Uns dias depois daquilo, eu encontrei o pai da criança, e o pai da criança falou para mim assim, olha, a senhora não sabe, mas lá em casa está tudo bem. Eu digo, tá tudo bem? Tá. E eu disse assim, mas por quê? Ele falou assim, olha, porque teve umas noites aí para trás, que antes da gente dormir, a criança estava dando um trabalho, avançando em cima da minha mulher, avançava em cima dela e ela afastava a criança, chamava a atenção da criança, e a criança não queria obedecer de jeito nenhum. E deu muito trabalho para a gente pegar no sono com a criança fazendo isso. E eu tirava a criança de cima da mãe,
Eu puxava a criança de cima da mãe, que era filha dele, eu puxava a criança, e a mãe tentando tirar os braços dela, a mão dela, de cima dela, porque a criança, irmão, não sei de onde é que vinha tanta força. Uma criança que não tinha nem 3 anos, irmãos. E a mãe chegou até chorar. E aí eu dizia assim, e aí? Ela disse assim, e aí que foi umas noites assim, a gente passou noites assim. Mas depois que você foi lá e orou, nunca mais a criança fez isso. E eu penso, irmão, que nosso Deus é um Deus misericordioso. Deus é aquele que socorre, irmãos. Aquele que está passando por um momento de aflição, de desespero, porque aquele pai e aquela mãe não sabia mais o que fazer. Por isso que tem, irmãos, tantos pais que batem, que xinga, que grita, que empurra, que belisca as crianças, porque aquilo dali, irmão, é espiritual, não é normal. Porque quando é normal, a gente dá um grito, chama atenção, e a criança se aquieta por ali, tá certo que eles são crianças, não vão deixar mesmo de fazer algumas coisas, mas se aquieta. Mas quando não é, irmãos, quando é espiritual, que vem da parte do adversário, irmão, a coisa é feia. Foi muito feio, deu dó, irmãos, de ver aquela mãe daquele jeito. Aquele pai falando que depois da oração, Deus deu vitória para eles ali dentro daquela casa. E é uma família, irmãos, que precisa de Jesus. Não quer saber de Jesus, mas precisa de Jesus. Precisa que Jesus entre lá e traz libertação, traz transformação, traz cura. Aí eu entendo, irmão, porque muitas vezes os filhos ficam revoltados, crescem revoltados, porque o adversário, ele age na vida da criança, e aí como é espiritual e o pai e a mãe não entendem, o que é que acontece? Bate, xinga, despreza. Aí gosta mais de um filho e menos do outro. E aí tem aquela separação dentro de casa, e a criança nasce o quê? Revoltada. Mas o nosso Deus, que é um Deus libertador, um Deus que transforma e joga por terra toda a caixa de demônio, irmãos. É aquele que nos dá, que dá a vitória. E o adversário, irmão, o adversário tem, irmão, querendo colocar os pais contra os filhos contra o pai, não tem respeito. No meu tempo, quando eu era criança, irmãos, bastava o pai passar o rabo de olho assim, ó. Ponto, a gente já sabia, irmão, que se a gente não se aquietasse, o nosso couro ia arder. E olha que ardia, irmão. E olha que a gente apanhava. Eu não sei porque que nós era tão arteiro daquele jeito, mas a gente apanhava. E hoje, irmãos, a gente vê essas coisas acontecendo. E eu disse, Senhor, obrigado por eu ter conseguido lá. De vez em quando eu vou na casa de alguém, né? Eu digo, eu vou lá na casa de fulano. E eu fui lá nessa casa. E quando eu entrei lá, que eu vi isso, irmão, e eu vi. E Deus, irmão, quer nos dar discernimento. Para a gente saber o que é certo e o que é errado. É o mal, era Satanás que estava ali agindo, irmãos. Misericórdia, irmão, da situação que aquela criança estava avançando em cima daquela mãe, uma mãe tão dedicada, trabalhadeira, irmão, tão amorosa, o pai também. Eles só precisam de Jesus, irmão. Mas deu dó, irmão, em ver aquela situação. E nós precisamos, irmão, ter de Deus discernimento. A Bíblia fala, a palavra do Senhor fala em João 10, que diz assim, deixa eu ler para eu não errar. Glória a Deus, diz assim, ó, João 10 diz assim, ó, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí Jesus, isso aqui é Jesus falando, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Olha que o que o adversário das nossas vidas, irmão, quer destruir famílias, que o Senhor Jesus, que Deus construiu, irmãos. E pelo sangue de Jesus, irmão, Deus é aquele que vai restaurar, que vai de encontro, irmão, porque nosso Deus é o Deus de socorro bem presente na hora da angústia. Foi o que o Senhor fez com aquela família, irmãos.
E aí, irmãos, eu escrevi aqui do discernimento. Discernimento é a pessoa que tem a capacidade de entender o que é bem e o que é mal em sua volta. Glória a Deus. Muitas vezes, irmão, eu saio de ônibus, é difícil, muito difícil eu sair de ônibus, mas quando eu saio de ônibus, o que eu vejo? Um dia desse eu saí com a nossa irmã Zemi, nós fomos lá na cidade, né, irmão Zemi? Mas eu não sei não, irmão, mas tem uma sorte dessas coisas acontecer quando eu estou junto. Eu disse, meu Deus, a minha filha disse assim, mãe, a senhora é muito frouxa, a senhora é muito mole, porque tudo da senhora, a senhora vai orar. Se eu sair com ela, acontecer alguma coisa, eu fecho o meu olho aqui. Se eu vejo alguma coisa errada, eu já estou aqui. Senhor, tem de misericórdia, Senhor, guarda, dá livramento. E aí a gente saiu, irmão Zemi. E passou um rapaz da catraca para trás, e ele estava cantando dentro do ônibus, um pouquinho alto, mas nada que incomodasse nós. Logo na frente chegou o outro, ficou na parte da frente, antes da catraca. E ele estava cantando baixinho. Com fone no ouvido, né, irmão Zemi? Com fone no ouvido, cantando baixinho. Mas o motorista cismou com ele, irmão. Cismou com ele e disse assim, olha, para de cantar, você está incomodando. E ali, irmão, quando eu comecei a ver aquilo, eu disse assim, meu Deus, eu comecei a orar, irmãos. Eu comecei a orar, porque nós não estamos nos lugares em vão, não, irmãos. Deus quer dar livramento, Deus quer guardar. Imagina o que é que podia acontecer ali, se aquele rapaz que estava com aquele fone no ouvido, cantando, ele se invocasse lá com o motorista. Já pensou? Às vezes a gente liga a televisão, assiste a televisão lá, a reportagem passa dizendo que um bateu no outro, xingou o outro, esfaqueou o outro. Tanta coisa pode acontecer. E eu comecei a orar, digo, meu Deus, tem de misericórdia, dá livramento para o rapaz, porque ele está quietinho lá no lugar dele, ele não está mexendo com ninguém. Senhor, toma esse motorista. E já comecei a orar, irmão. Eu começo a orar. A minha filha fala, nossa, mãe, tudo da senhora é oração. Eu digo, para Deus dar livramento, porque Deus não vai dar livramento, não é só para mim, é para todos aqueles que estão ali, porque a misericórdia do Senhor é grande. E a misericórdia do Senhor alcança todos, irmãos. E ali, graças a Deus colocou a mão dele, deu vitória. E a gente chegou onde a gente tinha que chegar e correu tudo bem. Então, irmãos, que nós possamos discernir, né, pela palavra do Senhor, irmãos, o maligno agindo no meio, irmão, das famílias. Deus vai mandar em nós em alguns lugares, irmão, e nós vai ter que orar. Nós vai ter que repreender aquele mal. Foi isso que o Senhor fez comigo. Eu fui ali naquela casa para fazer uma visita, e ali eu me deparei com aquela situação, irmãos. Era de chorar, irmão, era de dar dó. Talvez muitos pudessem falar assim, nada, que é isso? Dava uma lapada, já se resolvia. Não resolve não, porque isso aí é espiritual, irmãos. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não. É o adversário, irmão, agindo, querendo destruir famílias, querendo destruir lares, irmãos. Aquilo que o Senhor fez com amor, irmãos. Irmãos, isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. Foi o que eu passei e que eu queria passar para os irmãos nessa noite, amém? E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça, Pai. Nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade, pelo privilégio de aqui estarmos diante da Tua presença. Pedir a Ti, Senhor, meu Pai querido, que nos conduza em paz e em segurança, em retorno para os nossos lares, assim como nós chegamos, seguros, assim também possamos retornar para os nossos lares. Abençoe a vida dos Seus filhos, meu Pai querido, que eles possam ter um início de final de semana abençoado, repleto de bênçãos, alegrias, concedidas pelo Senhor. Assim nós te pedimos, te agradecemos, para a glória de Deus. Amém. Estenda suas mãos em forma de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus,
esteja sobre toda a amada igreja, não somente hoje, não somente agora, mas para todo sempre. E todo aquele que crê e acredita, diga comigo, amém. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor para a glória de Deus.